Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver o uso da função C e também as funções E e OU e como combiná-las com a função C. Então, primeiramente, como funciona a função C? Ela tem três argumentos. O primeiro argumento é uma comparação. Então, por exemplo, 3 maior do que 2. Daí o Excel vai fazer essa comparação e, se essa comparação for verdadeira, ele vai retornar o segundo argumento. Vou escrever aqui, por isso eu pus entre aspas, porque é um texto. Ele vai retornar aqui o valor verdadeiro, o texto que eu escrevi. Se for falso, ele vai retornar o terceiro argumento, aqui, valor falso. Então, o que o Excel vai fazer quando eu der Enter? Comparou. Foi verdadeiro? Retorna o que estiver aqui. Foi falso? Retorna este outro argumento. Dei Enter. Por que ele me retornou o segundo? Porque 3 é maior do que 2. Se eu puser aqui 3 menor do que 2, qual valor ele vai retornar? O terceiro argumento, o valor falso. Usando um exemplo agora um pouco mais concreto, vamos supor que eu estou, por exemplo, calculando imposto e com base no valor de estoque. E a regra é a seguinte: se o valor de estoque é maior do que 150, eu pago 10%. Se não, eu pago só 5%. Então, como funciona? Eu vou primeiro fazer a comparação. Cliquei aqui no valor de estoque maior do que 150. E agora vem o valor quando isso é verdadeiro. Seria este valor vezes 10% é 0,1. Reparem que eu posso pôr uma conta aqui. Eu não preciso pôr só um texto ou só um número. E agora o valor se falso, que é 5%. Ou seja, este valor vezes 0,05. E agora eu copio isso daqui para toda a coluna, onde eu tenho os dados aqui, pronto. E eu calculei o meu imposto com a regra C. Para cada linha, ele está pegando o valor do estoque. Quando ele é maior do que 150, ele está multiplicando por 0,1, como é o caso aqui. Quando ela é menor do que 150, ele está multiplicando por 0,5. É assim que você usa a função C. E quais comparações eu posso utilizar? Você pode utilizar o menor, o maior, o igual. Então, você também pode colocar um igual não só para começar a fórmula, mas você pode usar no igual dentro do C para comparação. Eu posso usar menor igual. Esse é maior igual. Então, eu posso usar o maior igual. Agora sim, menor igual. E também o diferente. O diferente no Excel é o menor, maior, os dois juntos. Então, essa é a função C. E as funções E e OU? As funções E e OU, as duas recebem uma série de comparações e retornam verdadeiro ou falso. Da seguinte maneira: E vai retornar verdadeiro quando todas as comparações forem verdadeiras. Então, eu tenho aqui 3 maior do que 4, é falso. 4 diferente de 5. O que E vai me retornar? E vai me retornar falso, porque uma das comparações é falsa. Se eu corrigir aqui, 3 menor do que 4, agora sim ele me retorna verdadeiro. Já a função OU vai me retornar, vou pôr exatamente a mesma coisa, 3 maior do que 4, 4 diferente de 5, vai me retornar verdadeiro. Por quê? Porque para a função OU basta que uma das comparações dentro dela seja verdadeiro para ele me retornar verdadeiro. Se eu puser aqui, em vez de 4 diferente, puser 4 maior do que 5, repara que agora sim ele me retorna o falso. E por que essas duas funções combinam muito bem com a função C? Porque na função C, esse primeiro argumento, que é uma comparação, pode ser substituído pelo resultado das funções E e OU. Como é que eu faço essa combinação? Eu simplesmente coloco aqui a função E, por exemplo, e ponho aqui as comparações que eu quero. 3 maior do que 4, 4 diferente de 5, eu pus aqui duas comparações,
E aqui eu ponho os valores verdadeiro e falso. Então, sempre que eu misturo funções, basta eu colocar uma função dentro da outra, como argumento da outra. É o caso aqui. Então, aqui eu vou dar Enter agora. E ele está me exibindo esse falso. Vou editar aqui, escrever mais alguma coisa. Repare, ele retornou este valor. Não é este mesmo falso aqui da função e ou da função ou. É o falso, aqui eu pus falso escrevendo, que é o falso da função C, quando a primeira comparação, o primeiro argumento, retorna o falso. Então, eu substituí o primeiro argumento pela função E. Eu posso substituí-lo também de maneira análoga pela função OU. Pus aqui um OU, diferença é que agora ele retornou o verdadeiro. Escrever mais alguma coisa aqui, olha, para mostrar que é este valor que está sendo retornado. Por quê? Porque eu estou substituindo pela função. Então, essa é a função C, essas são as funções E e OU, e dessa maneira eu consigo casá-las para colocar mais de uma comparação dentro da função C. Vejam os outros vídeos que nós temos outros vídeos de funções aqui no canal. Se gostaram, acompanhem. Não esqueçam também de ver nossa página do Facebook para dicas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar tanto por aqui quanto pelo Facebook. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal!